Olá, jovens! Hoje eu vou responder uma pergunta que um rapaz no meu canal fez para mim, na qual ele perguntou se eu acho que o Estado é natural. Sim, rapaz, eu acho que o Estado é sim natural, bicho. O Estado, ele é natural. Ele é um mal necessário. Não é que eu ame o Estado. Ele é um mal necessário para organizar a nossa sociedade. O Estado é um mal necessário. Pelo menos ele reconhece com essa frase que o Estado é mal. Agora vamos ver se ele vai se manter consistente com isso no resto do vídeo. A sociedade precisa de uma organização política, não apenas de uma organização econômica. A organização política implica também numa organização econômica. A aplicação de leis, julgamentos, punições são serviços como qualquer outro, e o monopólio do Estado sobre esses serviços é um monopólio como qualquer outro. E monopólios resultam em preços mais altos e qualidade mais baixa. Isso é um conhecimento básico de economia, que na livre concorrência o preço do serviço baixa e a qualidade aumenta. Porque se você não oferecer uma qualidade alta e um preço baixo, os clientes não vão mais comprar esse serviço de você, mas sim do concorrente que estiver oferecendo uma qualidade e um preço melhores. No caso do monopólio do Estado pela justiça e pelo uso da violência, é pior ainda do que um monopólio, porque além de ser um monopólio, ainda é obrigatório. Você tem que pagar por esse serviço, mesmo que você não queira. E ao mesmo tempo, qualquer outra pessoa é proibida de fornecer esse mesmo serviço. Isso significa que os serviços de justiça ou de segurança ou qualquer monopólio criado pelo Estado não precisam ter absolutamente nenhum compromisso com a qualidade. Você vai ter que continuar pagando, não interessa quanto é que o Estado decidiu que você vai pagar, não interessa se esse serviço está ou não está sendo fornecido, está ou não está funcionando, é ou não é de qualidade. Se você não pagar, você vai ser preso. O objetivo do Estado é manter o seu próprio poder às custas do roubo e do desarmamento da população, para que ela esteja indefesa contra o Estado. O objetivo do Estado nunca foi e nem nunca será oferecer serviços, porque oferecer serviços é o que empresas fazem no mercado. Você oferece um serviço, a pessoa se interessa por esse serviço, ela acha que vale a pena pagar por esse serviço, a pessoa recebe o serviço, ela fica mais satisfeita e você, que forneceu o serviço, recebe o pagamento e também fica mais satisfeito. Isso é oferecer um serviço. O que o Estado faz não é oferecer serviço, é manter o poder, o monopólio da violência, o monopólio da aplicação das suas próprias leis que ele mesmo inventou. E usa também o controle da mídia, o controle das escolas, da educação, através dessa mesma lei e dessa mesma violência, para doutrinar as pessoas, para que elas acreditem que o Estado é necessário e que o Estado está realmente fornecendo algum serviço, quando na verdade não está. O Estado é necessário como guardião dos valores e da ética da sociedade. Que valores? Que ética? A ética de roubar o indivíduo, a ética de desarmar o indivíduo, infringir a propriedade privada. Não, isso não é valor, isso nunca será um valor. Isso é roubo, isso é escravidão. Eu faria uma pergunta para o Maro, apesar de que eu não tenho a menor esperança de que ele responda essa pergunta honestamente. Afinal, já faz mais de um ano que o Maro vem falando as mesmas besteiras sobre anarcocapitalismo. Já foi respondido no meu canal, já foi respondido pelo Rafael do Ideias Radicais, detalhadamente por que tudo que ele está falando está errado, ou é simplesmente, factualmente incorreto, simplesmente ele está criticando um espantalho que não é o anarcocapitalismo, que ele parece nunca ter lido. E eu não estou dizendo que ele não pode estar certo porque ele nunca leu o anarcocapitalismo. Não é isso. Ele não está criticando o anarcocapitalismo, ele está criticando um espantalho da cabeça dele que ele acha que é o anarcocapitalismo. Mas apesar disso, ele nunca parou de falar as mesmas asneiras, então eu não tenho nenhuma esperança que ele vá ver esse vídeo e vá responder honestamente, nem nada. Mas eu perguntaria para ele, me explique como roubar as pessoas, como desarmar as pessoas, como deixá-las indefesas, como prender alguém por trocar a sua própria propriedade com outra pessoa.
me explique como que isso pode ser um valor. Possivelmente, ter um monopólio da violência e roubar as pessoas pode significar um valor, porque para mim, sinceramente, isso é inconcebível. O Estado reduz o valor do ser humano, a sua racionalidade, a sua moralidade, o seu verdadeiro valor intrínseco ao status de um animal. O Estado é um fazendeiro de humanos, que cultiva humanos para depois extrair deles aquilo que eles produzem. Além disso, Maro começou o vídeo assumindo que o Estado é um mal necessário e logo depois, menos de 1 minuto depois, já disse que o Estado é o guardião dos valores morais e éticos. Você tem noção do absurdo que você está falando? Você acabou de admitir no primeiro minuto do seu vídeo que a organização que você defende que seja o guardião supremo dos valores morais e éticos, você mesmo já admitiu que essa organização é má, que ela é um mal necessário. E detalhe que esse guardião aí, na verdade, é um eufemismo para ditador. É um ditador dos valores. O Estado vai obrigar você a seguir os valores. Agora eu pergunto, que valor é esse? A moralidade do ser humano está principalmente na sua capacidade de escolher pelo bem ou pelo mal. A responsabilidade moral existe na escolha pelo bem ou pelo mal. Que moralidade é essa que é obrigatória? Que você é obrigado a ter valores, senão você vai ser preso? Ou não é isso que você quer? Você defende o Estado com a justificativa de implementar valores. Significa que esses valores serão obrigatórios pelo uso da violência. Afinal, o Estado é uma organização coercitiva que determina uma lei que, se você não seguir, você vai ser preso ou multado, vai sofrer algum tipo de coerção. Claro que todos os anarcocapitalistas são a favor do crime ser combatido com a violência. Porém, o crime é a violação de propriedade privada, é o roubo, é a agressão ao corpo de um indivíduo que é uma propriedade privada. Como o Estado pode ser o protetor da propriedade privada se ele mesmo, para simplesmente existir, necessariamente precisa roubar, precisa violar a propriedade, precisa cobrar impostos, que são uma taxa obrigatória que, se você não pagar, você será agredido. Você tem noção do absurdo que você está falando? Se você estiver defendendo que o Estado seja o defensor da propriedade, ele mesmo já é um agressor da propriedade. E se você estiver defendendo que ele viole a propriedade em nome de um valor maior, você está tratando o ser humano como um animal, não como um ser racional, como um ser que escolhe, que é capaz de escolher pelo bem, de ter um verdadeiro valor moral, o valor da sua responsabilidade moral. Mas não, você está tratando o ser humano literalmente como um meio e não como um fim em si mesmo. Exatamente como os socialistas, que tratam o ser humano como um meio para um fim coletivo, enquanto somente o anarcocapitalismo, somente o respeito à propriedade privada pode ser compatível com o valor moral de um ser humano como um fim em si mesmo. O indivíduo é um fim moral em si mesmo. Ele não é um meio para o seu fim, para o seu valor maior, coletivo. Esse é o pensamento de todos os ditadores, usar o ser humano como um meio para alcançar um fim maior. O fim maior é o indivíduo. O indivíduo é um fim em si mesmo. No Brasil, muitas pessoas olham para esses 13 anos de governo do PT, ficam furiosas com a corrupção e colocam a culpa no Estado. Mas, na verdade, a culpa não é do Estado, a culpa é do PT. Não, Maro, o que me deixa furioso não é a corrupção. A corrupção é o roubo daquilo que já estava roubado. Todo o dinheiro do Estado é roubado. Afinal, quando foi que o Estado ofereceu algum serviço voluntariamente, na livre concorrência, onde as pessoas pudessem escolher aquilo que elas querem pagar por aquele serviço que elas querem receber? O Estado cobra uma taxa obrigatória, que é um roubo. O que acontece com esse dinheiro depois dele já ter sido roubado não me interessa. O meu dinheiro já foi roubado. Não interessa se ele vai ser usado para o programinha tal, ou se ele vai ser roubado para a conta do político tal. Não me interessa. O meu dinheiro já foi roubado. A corrupção é um problema interno do Estado, que pode gerar conflitos entre interesses daqueles que estão no poder. Inclusive o interesse de não gerar revolta na população, porque se a corrupção for muito alta, a população se revolta contra o governo, e isso também não é do interesse do governo. A corrupção pode ser também contra o interesse de outras entidades que participam do poder estatal, como por exemplo os corporativistas, as grandes empresas
que financiam o Estado e se aliam ao Estado para que, através de leis, o Estado destrua a concorrência e mantenha aquela empresa num estado de monopólio ou oligopólio. Para muitas entidades do poder do Estado, a corrupção é um empecilho, mas para nós, as pessoas honestas, é o imposto que é um empecilho, não é a corrupção. Se você já roubou o dinheiro das pessoas honestas, do empresário, do trabalhador, de quem produz, não interessa mais onde você vai usar esse dinheiro, você já destruiu a economia, você já está empobrecendo a população inteira. E eticamente você está roubando a população inteira. A corrupção é um desvio do dinheiro que já estava roubado. Por exemplo, a Venezuela está um lixo total. Não por causa da corrupção, mas sim porque o Maduro resolveu congelar os preços de mercado. Quando o Maduro congelou os preços de mercado, ele fez com que as mercadorias não dessem mais lucro. E o que aconteceu é que os empresários pararam de vender mercadorias. É por isso que falta coisas na Venezuela. Não é porque o Maduro falou, eu vou bloquear essas mercadorias, eu vou impedir as mercadorias de entrar. Ele não fez isso, ele simplesmente congelou os preços. E aí não dá mais lucro vender. E ninguém mais vende. Ou será que você vende alguma coisa que não te dá lucro? Isso gera também um desemprego em massa, porque não vale mais a pena produzir, não vale mais a pena vender, então também não vale mais a pena empregar ninguém. Isso gera uma miséria total no país inteiro. É isso que gera miséria, é a regulação do mercado, não é corrupção. A corrupção é um detalhe interno que já acontece depois de você ter gerado miséria. Agora você, Maro, defende o mesmo sistema da Venezuela. Você defende a regulação do mercado. Você deveria ter vergonha de defender isso. A sua única discordância com o Nicolás Maduro é o quanto deve se regular o mercado. O Nicolás Maduro quer regular um pouco mais do que você, mas é a mesma ideia, o mesmo sistema. Aí o Maro vai dizer, o ser humano não é só economia, o ser humano não pode ser feliz só com economia. Para mim isso é uma frase simplesmente psicopata. O Maro não percebe ou não quer perceber que regular a economia não é só diminuir a riqueza das pessoas, você vai matar as pessoas de fome, você vai obrigar as pessoas a trabalhar mais, que é na prática exatamente uma escravidão. Como é que você tem coragem de defender a regulação da economia em nome dos seus valores? Enfia esses valores no seu cu, seu psicopata! E não, isso não é ad hominem, eu não estou baseando o meu argumento nas características de uma pessoa, que isso sim é a falácia do ad hominem. Eu estou simplesmente dizendo, Maro, a sua ideia é uma ideia de ditador, de psicopata. Eu estou afirmando isso, eu não estou usando isso no argumento. Isso não é a falácia do ad hominem. Se o Estado não existir em vários territórios, nós cairemos num governo mundial. Então esses anarcocapitalistas defendem um governo mundial. De onde você tirou isso? O anarcocapitalismo é exatamente o fim do desarmamento. Todas as pessoas podem se armar, organizar a sua própria defesa. Cada bairro será pesadamente armado, cada casa será pesadamente armada se quiser. Se um Estado local não for capaz de dominar essas pessoas, se um Estado local não for capaz de prender essas pessoas por sonegação, porque elas vão estar pesadamente armadas para se defender, o que te leva a acreditar que um governo global que está localizado a milhares de quilômetros de distância, lá em outro país, vai conseguir controlar a sua casa? Isso é totalmente insano, não tem nenhuma lógica. Por isso que eu acho que o seu canal é uma merda. Você é incapaz de proferir um único argumento lógico em defesa dessas asneiras que você afirma. Você sai vomitando qualquer merda e acha que tudo bem, foda-se, todo mundo vai acreditar nessa merda mesmo, não precisa de argumento lógico nenhum. O Estado consegue escravizar as pessoas, confiscar a mercadoria de um vendedor, prender alguém por sonegação, por causa do desarmamento, porque ele tem a polícia que consegue exercer sua força sobre as pessoas porque elas não têm como se defender, elas foram desarmadas por essa mesma polícia. Agora, como é que um governo que fica lá no outro país vai conseguir cobrar impostos de uma sociedade pesadamente armada? Eu só me sinto mal por essas milhares de pessoas que assistem o seu canal e são enganadas por essas merdas que você fala. Quando as soberanias nacionais caírem, aí sim nós não teremos liberdade, não teremos para onde correr. Para onde correr? A minha casa é minha casa. Eu não deveria ter que correr para lugar nenhum.
O Estado é que precisa sair da minha propriedade. O Estado é que precisa parar de roubar 50% do que eu ganho. Correr, você tem noção do que é propriedade privada? Você tem noção de que o meu território é a minha casa, é a minha propriedade privada? O Estado não tem propriedade privada nenhuma, ele é um violador de propriedade. Ainda vem falar de liberdade, lava a sua boca antes de pronunciar a palavra liberdade. Não pensem que não existirão cartéis no anarcocapitalismo. Nos livrinhos de anarcocapitalismo não existem cartéis. Mas aquilo é só teoria. É claro que na prática, no anarcocapitalismo existirão cartéis. Os corporativistas se unirão e farão o seu cartel. Que livro você leu sobre anarcocapitalismo, Mário? Sinceramente, com certeza nenhum. Você não tem a menor noção do que é um livro sobre anarcocapitalismo. Os livros sobre anarcocapitalismo não têm a pretensão de prever como a sociedade vai se organizar. O anarcocapitalismo só diz o que é certo e o que é errado pelo ponto de vista da lei. Ele não diz se a sociedade vai funcionar perfeitamente de acordo com a lei, e se não vai existir nenhum cartel. O próprio Estado é quem cria todos os cartéis que existem hoje, através do monopólio da justiça e da violência, que é aliado a grandes corporações, aos interesses de grandes corporações que financiam esses políticos. O Estado usa esse monopólio da justiça e da violência para destruir a concorrência e manter essas grandes corporações como um monopólio ou oligopólio. Não existe cartel sem o uso da violência para impedir a concorrência. Se um determinado serviço pode ser oferecido por qualquer pessoa pelo seu próprio preço, sem que uma entidade violenta proíba essa pessoa de fazer isso, então aquilo não é um cartel. Aquilo ali é uma livre concorrência. E se for um cartel, se essas empresas estiverem usando a violência para manter o seu cartel, então aquilo é um Estado, porque o Estado é exatamente isso, um monopólio da violência para manter o monopólio de determinados serviços, que servem ao próprio interesse do Estado, não são serviços para servir ao interesse do consumidor, porque se fossem isso, seriam serviços do livre mercado. Ou seja, você está simplesmente concordando com o anarcocapitalismo. Você está oferecendo a objeção ao anarcocapitalismo de que poderia surgir um Estado dentro do anarcocapitalismo. Ou seja, você está assumindo que a pior coisa que poderia acontecer é o surgimento de um Estado. Você está concordando com os anarcocapitalistas. Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas mais com ter do que com ser. As pessoas estão frustradas porque o ter, o poder econômico, não traz felicidade. Não. O que confere felicidade é colocar uma arma na cabeça das pessoas, roubar o dinheiro delas, regular o mercado para elas ficarem pobres e desempregadas, porque eu sei o que é melhor para você, eu sei o que vai te deixar feliz. Então vamos cortar esse seu dinheirinho aí, vamos cortar esse seu ter, o ter, para que você possa ter o ser que eu acho que você deve ser. Vocês têm noção do nível de psicopatia que esse cara está defendendo? As pessoas não são felizes mesmo com riqueza, então o que vamos fazer? Vamos cortar a riquezinha delas. Omaro, filósofo, vem na minha casa, vem na minha casa me cobrar uma taxa obrigatória. Vem na minha casa, para você ver como é que você vai ser recebido. Isso não é uma ameaça, isso é um desafio. Eu estou desafiando você a vir na minha casa me cobrar uma taxa obrigatória. Aí depois ele falou outras merdas sobre o mercado destruir a cultura, destruir a moral. E felizmente isso já está respondido em 2 vídeos do meu canal. Um deles é uma resposta direta ao Mário Filósofo, que se chama Liberdade versus Libertinagem. O outro se chama Cultura, Moral e Conservadorismo. Eu vou colocar ambos na descrição. E ainda bem que eu já respondi isso para não precisar me aborrecer mais ainda do que eu já me aborreci. Então é isso, desculpem eu ter me irritado, mas é que a cara de pau de defender o roubo das pessoas em nome de um valor maior, deixar as pessoas desarmadas, desempregadas, miseráveis, porque você sabe o que é melhor para elas, porque você sabe o que elas precisam para ser felizes, porque o seu valor maior é mais importante que a humanidade das pessoas, que é exatamente o que o Maduro fez na Venezuela, que é exatamente o mesmo discurso de qualquer ditador. Então ver um canal no YouTube defendendo isso e as pessoas sendo enganadas por esse discurso é revoltante, principalmente porque eu e outros canais como o Rafael, o Paulo Cogos, já respondemos, já estamos
careca de responder isso, e não adianta nada, eles continuam com a mesma diarreia verbal, sem ter lido uma única linha sobre anarcocapitalismo e saem falando um monte de merda, sem vergonha nenhuma. Então é isso, clique em gostei, inscreva-se no canal, assista outros vídeos do canal, outros vídeos que estão na descrição, alguns deles respondem também as outras merdas faladas por esses canais tipo Maro Filósofo e outros conservadores políticos. E o meu canal tem dezenas de vídeos explicando realmente o que é o anarcocapitalismo, porque ao contrário do Maro, eu li os livros dos anarcocapitalistas, como também uso argumentos lógicos nos meus vídeos, ao contrário do Maro, que eu nunca vi ele usar um único argumento lógico no vídeo dele. Ele simplesmente vomita a sua opinião, como se fosse uma verdade absoluta. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.